Eu sou o professor Jânio César dos Reis. Eu tenho praticamente 65 anos e moro em Astorga há 62 anos, vamos dizer assim. Sempre pautei pelo conhecimento, né? Pela história. E hoje eu sou professor, fui músico muitos anos, tive conjunto, né? Tive a banda J. King. E em Nova Califórnia também. Então, trabalhei com música e como professor, mas tive outras profissões também antigamente. Mas é um prazer estar participando dessa entrevista. Hein? Vou falar sobre minha família, né? Meu pai tinha um empório lá em Perdizinha, distrito de Perdiz, Minas Gerais. Era um empório grande, vendia de tudo lá. Mas daí ele resolveu vir. Nossa família já estava completa. Então, meu pai, Sebastião Batista dos Reis, minha mãe, Leontina Maria dos Reis, que já se foi, né? Meu irmão José Wagner, João Batista, que já se foi, né? Vânia Maria, Jaime Batista, Bernadette, Maria Bernadette e o caçulinho Jânio César dos Reis. Mas nós viemos no início, no início da década de 60, né? Ou 59, por aí. Bom, eu vim para o Paraná na época que estava desmatando ainda, né? E meus pais vieram, minha família toda veio de Minas Gerais. Aqui era um local, era um novo Eldorado, né? Aqui é onde a gente poderia fazer riqueza. E muita gente vinha para cá, para as terras vermelhas do Paraná, né? Viemos. Já tínhamos alguns parentes que moravam aqui, que tinham adquirido lotes, terras, né? Mas meu pai veio trabalhar no comércio e comprou uma casinha simples assim. A data era enorme, né? A data hoje é quase uma chácara. Bom, e essa casa ficava perto de onde já começava a colônia Serraria, né? Colônia da Serraria. Pertencia ao seu Ramos. Tinham vários trabalhadores que moravam ali. As casas também pertenciam à serraria. Tinha aquela. Todos que moravam ali, né? Trabalhavam na serraria. Carroceiros, até caminhoneiros. E os que trabalhavam com a serra, né? Cortando as toras. Era o dia inteiro os caminhões chegando e saindo, trazendo toras e voltando para buscar. Os carroceiros levavam já cortado as tábuas, as vigas, os caibros, para quem precisasse construir. Toda a nossa cidade nessa época era construído tudo em madeira, todos os prédios, até os comerciais também eram de madeira. Vários, tinha vários prédios comerciais, vamos falar prédios, né? Vários estabelecimentos, né? Construídos em madeira. Aqui eles extraíam muita madeira nobre, peroba, cedro, embuia, pinho. Não é o pinus de hoje, é o pinho do pinheiro. Então foi cortado muita madeira nobre aqui. Os caminhões passavam na frente da minha casa. Subia, descia sempre.
E a gente, que era pequeno, né, pegava a rabeira, fazia as artes todas. Era um tempo sofrido, porque era um tempo da ditadura também, né? Era um tempo que a maioria do pessoal não tinha muito poder aquisitivo, não. Só alguns. Ou eram fazendeiros, ou eram médicos, ou algum que tinha um estabelecimento assim maior, né? E os que tinham terras mesmo, na verdade, né? Mas a maioria, por exemplo, era que comprou lotes, sítios, né? Nas águas aí, na Mirandeira, na Água Paranaguá, Água da Sória. Na nossa cidade, nosso município é rico em águas, né? Ribeirões, riachos, né? Até a divisa nossa com o Bandeirantes, Pirapó, né? Então, em questão de água, nós somos ricos. Eu sei que era um tempo diferente. Novinho, eu fui engraxar sapato, eu engraxava os sapatos e nos estabelecimentos, mas o povo era diferente. Por exemplo, uma pessoa de idade para mim que tinha 6, 7 anos, te dava uma atenção especial. Se você chegasse numa loja, numa barbearia, como eu ia engraxar, né? Escutar as histórias maravilhosas de Astorga, né? Então, diferente, o dia a dia era bem diferente, né? Da tecnologia também, né? Então, é engraçado, às vezes minha mãe mandava eu pôr uma carta no correio. Hoje, hoje não temos essa necessidade, né? Só se for um carinho especial, né? Mas é que eu estou me lembrando, assim, mais ou menos, Marli, desse tempo aí, né? Mas aí Que vocês tava, vieram, a sua família veio em que ano para cá, para Astorga? olha, acho que se não me engano, assim, tipo 60. 1960. Era final do desmatamento, quase, né? 64 por aí a serraria parou. Mas essa serraria ela ficava onde aqui em Astorga? Onde que ela se localizava hoje? Ah, hoje, ali chamava Colônia da Serraria, né? Hoje se chama Vila Edmundo Rotter, perto aqui do Posto Bauru, Ah, ela né? ficava ali. Posto Bauru já existia, viu? Já. E quantas pessoas moravam praticamente nessa colônia serraria? Olha, não imagino, mas eram muitas casas. Tipo a rua Tocantins inteira, né? Quase. Que a rua Tocantins chegava até 2 quadras, né? Depois já entrava a Colônia Serraria, mas a gente falava que era a rua Tocantins até lá embaixo, até Uhum. onde começa a chácara do Sr. Joaquim Manuel, que a gente chamava de Jaquineca. E a gente ia nadar na água Jabuticabal, limpa, cheia de peixes, maravilhosa, dava pra beber a água do rio. E, e a gente atravessava a chácara do seu Jaquiné, que a gente falava até carinhosamente, que era, vamos lá no riozinho do Jaquineca, né, que é água Jabuticabal, que começava e ali perto de uma mina, assim, bem farta, que aumentava, né? E depois tinha uma cachoeira onde a gente ia nadar, né? Hoje não tem condições de você nem entrar lá, nem deixar nenhuma criança aí, né? Porque mudou tudo, né? Poluição, peixinhos quase não tem mais, né? Passava no meio das pernas da gente, assim, uns peixinhos. Era outros tempos, né? E você disse que o seu pai veio para o comércio, né? Diferente Foi. de muita gente que veio para a agricultura, ele veio trabalhar no quê? E a sua família também, no geral, também era do comércio e que especialidade eles trabalhavam? Não, meu pai,
lá em Minas Gerais, ele tinha um empório grande, vendia de tudo ali, né? Desde pano até fumo, tudo que precisava, arroz, feijão, né? Bebidas, né? Cachaça. E ele tinha esse empório. Mas ele resolveu vir para cá que eu já tinha tios que moravam aqui. Tinha um tio que tinha um comércio aqui, que era o Bazar Avenida. Tinha o Manuel Ferreira Borges. E primeiro veio meu irmão mais velho. Ele tinha 17 anos e veio para o Paraná sozinho. É, pioneira, pioneiro. É, um moço daquela época, eu acho que precisava até ser mais arrojado, talvez, porque, né, sair de outro estado e vir para cá também é. Aí ele veio e abriu o caminho pra gente. Depois ele voltou em Perdizes, onde nossa família estava, e conversou com meu pai e convenceu ele para vir para cá. Aí meu pai veio, comprou a casa e começou a trabalhar nas Casas Alves. As Casas Alves era de um português, por isso que tinha até uma curiosidade, tinha um galo em cima, que é assim, de Portugal, né? Então as Casas Alves tinham várias filiais, né? Aqui mesmo tinha 4 portas essa loja, né? Vendia tecidos. Confecções nem, não tinha muito naquela época. Tinha muita gente. Às vezes os fazendeiros vinham comprar tecido lá, pediam uma peça de tecido e levava para a colônia. Que em cada fazenda tinha uma colônia, várias casas de pessoas que trabalhavam no café. Era a época cafeeira, né? Derrubava mato e plantava café e pasto, né? Aí eles vendiam muito bem. O comércio estava quente. Tinha várias pensões, 2 hotéis grandes, né? E um em construção. Tinha um grande hotel. Estava construindo o Palace Hotel em frente onde hoje é a rodoviária, né? Uhum. Foi um caso interessante aqui. A cadeia era na rodoviária. Na rodoviária? E a cadeia era feita de madeira, né? Quando eu descobri, eu achei tão engraçado, porque a janela era de tramela. Ah, Mas os caras não fugiam, não, né? Quando ia era preso, ficava lá. Porque era mais rígido o policial, de repente, se fugisse, o cara sumia, né? Então, era bem diferente, assim, né? Aí depois começaram a construir a atual rodoviária, né? Agora que era legal, que eu conheci com 6 anos, meu irmão me levou para conhecer, foi o Cine Astorga. Menina, o que que era aquilo? Nunca tinha visto um negócio daquilo. no cinema, né? Aquela tela enorme e tinha um desenho e abria com Pelé jogando. O jogo de futebol do Santos abria antes de começar o filme, né? Então, era um tempo assim que tinha umas coisas assim pra gente que era criança naquele tempo. Era maravilhoso, não era comum. Nem todo mundo tinha dinheiro para ir no cinema, ir ao cinema e em outros lugares. Eram outras diversões, né? Mas meu irmão prezava pela cultura, né? Desde sempre. Ele, naquela época, o irmão mais velho tinha quase que uma obrigação de ajudar a cuidar de todos os outros. Nós éramos em 6. Minha mãe perdeu um, né? Era para ser 7. Éramos 6. E então um dos irmãos estudava no seminário. O- os 2 irmãos mais velhos, um começou a trabalhar com meu tio no Bazar Avenida. Depois ele passou a trabalhar no Banco de Curitiba. Banco Nacional de Curitiba, alguma coisa assim. Aí depois o Banco Sul Brasileiro encampou. Esse outro ele passou a trabalhar no Banco Sul Brasileiro.
E o outro, meu irmão, trabalhou, conseguiu entrar no Bradesco como, naquela época falava contínuo, né? Hoje fala office boy, que ficou muitas palavras em inglês na nossa língua, né? Então ele era contínuo. Chegou a cúpula do Bradesco, né? Continuou lá enquanto ele esteve vivo, né? E eu tinha uma irmã que, nessa época que eu era menino, ela catava café na máquina do Furtado. Tinha várias máquinas de café, porque era o produto, né? O pessoal trazia, vendia nas máquinas e tinha o pessoal que escolhia o café. A gente falava catava café. E minha irmã trabalhava na catação de café. E para separar, né? E tinha uma mesa de madeira, coisa mais linda, que eu vi depois que eu já, bem depois assim, que eu já tava homem já, né? Quis comprar, mas não venderam não. Agora eles doaram para a escola pai. Era uma mesa grande, tinha um buraquinho no meio da mesa. Aí embaixo ficava um saco de linho, né? Saco de linho é aquele saco, um tecido, né? Muita gente não conhece mais, né? Agora é Mas, só plástico. Aí eles, o que era ruim, as moças já iam jogando aquele buraquinho lá e já saía limpo. Era um negócio rápido. Interessante que nessa época ali só moça trabalhava para escolher, né? Não sei se era porque as mulheres são caprichosas, mais talvez em alguns quesitos, mas eu sei que essa época acontecia tanta coisa. A festa de aniversário da cidade era uma maravilha. Tinha corrida de carro. corrida de carro? Sim, e só que, os carros que podiam correr, que era o Fusca, né? Volkswagen, lógico, Toyota, é, Carmanguia, aquele um, Carmanguia. O Zé tinha um Carmanguia, o Zé Resquete, daqui da nossa cidade, É. né? A gente torcia pra ele, porque ele era atleta do basquete, né? Mas Era fera. ele corria no dia? No dia corria, tinha um trajeto tudo marcado, certo? Ponto de chegada, tudo. Tinha premiação, né? Então era um negócio legal. E a gente saía pra ver a corrida. Ou não, hoje tem a corrida, né? Era coisa assim maravilhosa. E o esporte aqui era muito mais ativo. Por exemplo, a Astorga ganhou do Tubarão de Londrina. Depois ela jogou no Paraguai, nosso time. Associação Atlética Astorga, onde tinha um goleirão que chamava Tasto, né? Hoje é o nome do nosso ginásio de esportes, né? Tasto Otaviano Barduzzi. Era um goleiro profissional. Foi jogar nos times no Rio de Janeiro, São Paulo. Aí trouxeram ele de volta com um salário fixo para jogar na Associação Atlética Astorga. Eu era fã dele. Jogava no gol por causa dele. Então são tantas lembranças, né? Agradáveis, né? Importante isso, agradáveis. Nossa história é rica, precisa ser reavivada, vamos dizer assim, né? E nessas Nossa, corridas você lembra alguém que ganhou um dia especial, que ganhou essa corrida de carro? Quem que ganhava sempre? não, o Zé ganhou uma vez, mas ele tinha uma vantagem. O Carmanguia era um carrinho que Corria. tinha potência. Ele foi baseado no Porsche, né? É. Então era uma maquininha melhor. E tinha os Jeepão, né? Toyota, né? Era uma maravilha aquilo. E areião, filho, não era nem E paralelepípedo, onde que nem. acontecia essa corrida? Essa passava pela Presidente Vargas, né? É. Ia lá onde é
era o Bar do Careca, que já existia, Aham. em madeira, totalmente de madeira, né, e assoalho. Mas ali, nossa, o sitiante passava lá para almoçar, né? Quando vinha para a cidade, comprar sal, fumo, cachaça, sei lá o quê, né? Açúcar, né? Sal, macarrão, macarrone, que tem uma italianada aqui, né? Em Astorga, né? Mas nós também usávamos. Era. Aí passava lá no Bar do Careca, voltava, ia lá para Vila Olívia e vinha, fechava na igreja, na Praça Central. Não chamava Praça Hermelino Barroso. Praça Vitória, Primeiro, né? primeiro foi Central, depois Praça Vitória, depois Ermelindo Lopes Barroso. isto. E aí o pessoal ficava tudo na rua ali, vendo passar. Tudo na beirada, uns com bandeirinha, era um negócio quente. Você tem foto Comunidade dessa época, dessas corridas ou não não? tenho, rapaz, só Que na pena, memória hein? mesmo. Que pena. Essas corridas, eu lembro, a gente sabia que o prêmio não era pouca coisa. Tinha um Uhum. prêmio em dinheiro, né? Esse prêmio em dinheiro tem uma curiosidade. Ah, não é o prefeito, vou dar isso aqui para promover. Não. Todos os comerciantes colaboravam para montar esse valor, que seria premiado primeiro, segundo e terceiro lugares. Mas o pessoal não vinha nem era pro dinheiro, eles vinham por causa da festa ali mesmo. Aquilo passava Uhum. levantando aquele poeirão assim, porque o presidente Vargas era uma areia branca praticamente, né? E nós lá na beirada limpando o olho. Muito Legal. bom. Legal. É, E aí, eu queria que você falasse um pouquinho. Tem dois fatos históricos aqui em Astorga que eu estava lendo e não sei se você poderia falar um pouquinho. Um deles é a queima do sindicato rural. Você sabe falar um pouquinho sobre isso para gente? Isso é muito triste, mas porque eu lembro coisas, somente coisas mais suaves, coisas mais alegres, lembranças agradáveis. Essa é uma lembrança triste, né? Porque eu até não entendi muito bem. Eu era menino e estava brincando ali, que é perto da minha rua, né? O sindicato ficava aqui onde tinha a oficina do Orival, que era eletricista, agora a mulher dele, o filho dele, que tocam ali, né? Eles, eletricidade de carro, né? Perto do açougue Pantanal agora, hoje? Isso, Sei, o exatamente, meu do primo lado ali. trabalhou. Não existe. Ali era uma data vazia. Aham. O Orival era um cubículo. E aí tinha o cubículo de madeira. Aí tinha o sindicato, que era uma casinha de madeira e daquelas que eles conseguiram lá, não sei como, uma casinha, não é que fez o sindicato. Uma casinha que já estava bem antiga, né, vamos dizer assim. E eu estava ali e já estava meio tarde, sabe? Até já era hora de eu vir para casa, né? Mas eu sempre fui meio sapequinho. Aí eu estava lá perto, aí começou a chegar os homens com tudo armados, né? Uns com espingarda, né? Com... E um monte de moço. Um moço assim, bem novo mesmo. Mais tarde soube que era assim, final do início do ensino médio, né? Eu pensei que os policiais estavam obrigando o pessoal, que começaram a tacar fogo, né? E lá tinha livros, papéis, livros de várias formas. Aí o policial naquela época falava que era um aparelho, que era onde se reuniam subversivos contra a ditadura. Mas não era bem isso. Na época eles estavam contra todos os sindicatos. Foi Qualquer em que sindicato, ano isso sindicato daí? rural. Você lembra, Jônio, o ano? Olha, eu tinha uns 50 e poucos anos atrás. Quase 60.
Vai dar Eu tinha 58 anos atrás. 58 anos atrás. Aí Em eu, plena ditadura. plena ditadura, tava. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, puxa vida, mas os policiais estão brigando os rapazes a fazer isso. Mais tarde descobri que não era. Mais tarde descobri, e eu já estava adolescente, aí é que eu descobri que eles estavam protegendo os rapazes para eles fazerem isso. Porque já tinha sido feita uma lavagem cerebral, vamos falar assim, né? Que deveria ficar do lado dos militares, etc e tal, aquela coisa que acho que onde cresceu, né, população, grande parte da população, né? Então, eu vi aquilo queimar até o chão, filho. Cheguei tarde em casa, a mãe falou, onde você tava, meu filho, que você não veio e tal, né? Cara, eu voltei pra casa tão... Eu era novo, né? Abalado, fiquei abalado com aquilo. Aquela... E os policiais protegendo os mocinhos, tacando fogo em tudo lá, pegou fogo na casa. Teve Essa de alguém falar. ferido nesse dia ou não? Não, não. Os policiais não deixavam ninguém se aproximar. Uhum. E somente os meninos que iam lá e já dava aqueles gritos, né? Tá, e, mais pra cá, sei que lá, aquele negócio. Achei, não era acostumado com isso, né? Então essa parte aí não foi muito legal, né? Futuramente mudou, né? Depois que acabou a ditadura, né? É, Uhum. nessa época não tinha o seguro. Que tem Como é que hoje é? de É o patrimônio, né? De seguro preservar. rural. De produção rural. Não existia isso. E tinha, aí o sindicato eles queriam que mudasse isso, que tivesse mais apoio. Muita gente aqui que tinha geada, né? Até a geada de 75, foi bem depois disso que eu estou falando. Muita gente teve que entregar a terra a preço de banana. Vamos falar assim, desculpa o termo. Preço de banana, vamos dizer assim, porque a geada acabou com tudo, né, em 75. Eu vi um homem barbado chorando porque teve que vender a terrinha dele, né, o sitinho, para outros grandes que tinham dinheiro, né, que foram aumentando as fazendas. Então essas é a parte que não é muito agradável de falar, mas é a realidade, infelizmente, né? Tem um outro fato também, que até foi uma historiadora, que é a Laís, que ela trouxe à tona esse fato, que é a queima das Bíblias. Você ouviu Pois falar desse é. daí? Você sabe falar alguma Eu- coisa? não, eu apenas ouvi falar. Eu lembro que minha família era muito católica, né? Eu lembro que nós fomos um dia lá e tava assim muito agitado e muita gente do lado de fora da igreja, na frente da igreja. E eu não entendi muito bem, mas tava tudo meio alterado. E eu vi falar que ia ter a queima, né? Mas só sei até aí. Depois eu só fui ver alguma coisa depois de mais, né, mais maduro. Uhum. Mas assim, que eu tenha presenciado, ou visto, ou entendido, não. Mas a religião sempre foi muito forte aqui em Astorga, a religião católica, né, naquela época, principalmente. A igreja era uma obra de arte em madeira, a igreja antiga. Eu fui rezar lá, ia com meu pai. Detestava, porque era longe para mim, né? Saía daqui da Tocantins e passava a Baixada lá embaixo, a gente falava Baixada do Kawasaki, que tinha no supermercado do Kawasaki. Subia e aí à direita assim, na Interventor, né? Manuel Ribas lá. Aí tinha a igreja e o colégio que as freiras davam aula, né?
Então, chamava Instituto Estela Maris. Era muito conceituado. Muita gente matriculava de longe, saía daqui, matriculava o filho lá, passava por várias escolas, né? E eu fui no Adolfo, porque era perto da loja do meu pai, né? O grupo escolar Adolfo de Oliveira Franco também era conceituado. É onde hoje é uma faculdade, né? Hoje parece, não É o tenho certeza. departamento, né? Hoje é o departamento de educação, né? Foi a FAAST, aí agora é o Ela departamento. foi uma faculdade, né? Foi a FAAP. Isso. No começo, o grupo escolar Adolfo de Oliveira Franco não era de alvenaria, tudo em madeira. De madeira. E tinha um pavilhão assim que era mais alto, que era tinha os tocos embaixo assim, era bem alto. E tinha uma escada, descia assim, tudo em madeira. As carteiras eram de 2 lugares. Aí você sentava com um coleguinha, né? E geralmente ficava meio separadinho, menino e menina. Só quando não tinha jeito, né? Mas era separadinho, assim. E foi um tempo bom. Agora a merenda, ai, que tristeza. Era um mingauzinho de fubá com cebolinha, ou então um leite morno com chocolate xadrez, né? Rapaz, eu nunca pude com leite. Que é esse chocolate xadrez? Então, chocolate xadrez é o nome. Ah, tá. É um saquinho tipo o Todd, né? Ah. Mas não é mais devagarzinho ainda. Mais baratinho. Ah. Acho que nem tinha o Todd naquele tempo. Ah. Mas era uma coisa que era legal. A ecologia, né? Sem saber, eles estavam derrubando mata, mas estavam cuidando também. Você ia comprar no empório. Você comprava 1 quilo de feijão, vinha num pacote, igual daqueles pacote de pão, assim, sabe? Aham. Então, para a natureza era legal, né? O chocolate também era um papelãozinho. Ah, era embalagem de papelão, não era plástico na época. Não tinha esse monte de plástico. Ah, Aí tá. você ia comprar garrafa, era retornável. O Rio Branco já existia, era em garrafinha, uma delícia. Acho que tem até hoje, né? E a gente tomava aquilo lá, e tomava assim, na Páscoa, no Natal. Natal, Nossa, aí enchia a cara de Guaraná, né? né? Que aí tinha a sodinha, né? Ia ser as Sodinha. torguinhas, falaram que ia ser as torguinhas, aí acharam que não ia dar certo, colocaram sodinha. Eu lembro da Então, sodinha. eu fui numa festa no Stella Maris, lá na igreja, né? Na igreja antiga, né? A escola Stella Maris, ela convidava outra escola, porque lá era assim, um gramado enorme com árvores frondosas, tudo Onde que ficaria arrumadinho. essa escola hoje? Ela ficaria onde? Em que lugar? Na Interventor Manuel Ribas. Ela seria. Ele é um ponto de referência. Rapaz, onde que era a Bavária? Agora eu nem sei o que Ah, está lá. Bavária. Ali era tudo da igreja. A igreja tinha vários terrenos aqui que pertencia à igreja. Até onde foram construídas capelas, foram comprados tudo com dinheiro da igreja, né? Uhum. A nossa igreja matriz, que foi construída, né, com suor e sangue de quem não tinha dinheiro e trabalhou, e café e boi, que era doado, muita grana. Ela era mais bonita do que hoje, sincero, na minha modesta opinião, assim. Não tem Eu nenhuma achei. foto dela também. Tem. A única coisa que ficou mais bonito foi o altar, que fez as pinturas, né? Mas, assim, o teto de cio castiçal com luzes amarelas. Tinha aquela penumbra, assim, não era aquele. Não tinha telão, não tinha essas coisas, né? O coral ficava atrás, lá em cima. Hum. Aí você ouvia aquela voz suave, cantava hinos em latim. Rapaz, era bom demais aquilo. Tinha órgão? Eu Os tinha órgãos? órgão, Tinha? era, tinha órgão, tinha violão,
Nossa, legal, hein? Não tinha guitarra, acho que o padre Comercindo não permitia. E aí esse seminário veio quando? Que é hoje o Colégio Adolfo. Na época do padre Scalabrini Jansen. Ah, ele construiu. Acho que que ele era o pároco, né? Uhum. E meu irmão estudou lá. Meu irmão estudou 7 anos de seminário. Meu irmão Jaime Batista dos Reis. Ele estudou no seminário, mas a gente estava numa pobreza, ele acabou saindo para trabalhar e ajudar, porque sempre foi assim, os filhos trabalhavam e ajudavam em casa, não era... Na hora que eu comecei a trabalhar com 12 anos, o pai já falou, essa conta X aqui é sua. Nunca, não teve conversa. Para ser mais explícito, ele falou, o açougue é seu. Então, você cada um Acabou. assumiu uma conta na casa. E a gente se sentiu orgulhoso. Nossa, agora eu sou homem. Estou ajudando Estou em ajudando casa. minha família, rapaz. Que coisa linda. Então você se sentia engrandecido com isso, em vez de se sentir revoltado, porque a gente se sentia engrandecido. Nossa, que bom que era. E você Então, conseguiu estudar até que série? olha, eu fiz o ensino público, né? E aí eu fiz o técnico em contabilidade, porque meu pai gostava, eu nunca gostei disso. Eu também fiz. Ai, que tristeza. Mas não, me ajudou na minha vida, mas que era bem chatinho. Bom, não, tem gente que gosta. Mas você não tinha opção. Ou era o técnico em contabilidade ou era normalista. Magistério, né? Magistério, mas naquela Mais época, então, normal. o machismo era umas 3 vezes pior, né, do que hoje. Então, se você fosse estudar lá, né, você já viu que você perdia até o respeito. Ou normalista, né? Aí os meninos, a maioria, né? Quem já era mais seguro, não ligava pra nada, né? Aí teve uns que fizeram, né, o estudo de magistério, né? Naquela época, tinha uma vantagem. Você fazia o curso de contabilidade, você estava apto a abrir um escritório. Você era formado contador, né? Hoje não pode. É. Então era interessante isso aí. Só que eu nunca fui muito chegado Nas nesse. contas. E eu Eu queria queria também muito. perguntar, quando a sua família chegou aqui, vocês viram índios? Você tinha a noção, a sua família veio com a noção de que aqui era uma terra vazia, que vocês iam construir tudo, igual você falou, um Eldorado? Ou vocês tinham a noção de que aqui havia índio e que essas terras estavam sendo tiradas desses índios? Não, era assim, como que eu posso dizer? Era normal a sensação que dava. O pessoal que chegava e tomava as terras, teve muito confronto, muitos índios foram expulsos ali de Tupinambá. Os caras botavam em caminhão, você escolhe para ir embora, então o negócio ia ficar feio. Mas Vamos esses falar assim. caminhões eram dos próprios moradores ou da companhia de terra? Aí já não sei dizer. Uhum. Mas acho que tinha um conluio aí, né? Porque precisava embranquecer o Paraná também, né? Aqui. Já pensou? É terrível, né? Mas também se não tivesse, nós não estávamos aqui também, mas é assim, simplesmente achava-se natural. O governo falava que tinha que vir povoar no norte do Paraná, como se tivesse ninguém, não tem ninguém. Então as terras vão ser vendidas. Então nisso deu conflito, é certeza que deu conflito, né? Deu morte, isso aí a gente sabe.
sempre soube, mas ninguém tem prova, ninguém viu, ninguém falou, e aquele negócio, sabe como é que é? Não é da nossa conta, da mais Mas, mineiro, que tudo mas reservado. quando vocês chegaram, aqui tinha ainda índios morando ou não? Só já tava só esses mineiros, esses paulistas? Não, não, tava chegando, tinha gente comprando lote ainda, Aham. para desmatar. Mas o índio Tinha não muito tava mais lugar que aqui. não tinha desmatado ainda. Aham. Ah, tinha índio, e era muito índio, não era pouco não. Não é só Tupinambá. Eu estava conversando com um pioneiro, foram votar em Arapongas no primeiro prefeito, né? Aham. Não foi aqui. A eleição do Ermelindo, ele teve que ser votado em Arapongas, que a Astorga foi distrito de Arapongas, né? Aham. E o caminho daqui lá, diz que era índio dos dois lados. Diz que tinha índio pra caramba. Aí deram um jeito que sumiu tudo, né? Mas quando você chegou assim a ver esses índios? Porque você chegou em que ano? Você com Ah, seu pai? a gente via mas que a gente era pequeno, via na cidade, né? Na cidade. E a gente andava tudo, era uma liberdade, é assim, os mais velhos cuidavam de todas as crianças. Às vezes mandavam você ir para casa. Hoje não pode fazer isso, né? Tá ficando de noite, seus pais estão esperando, ó, vão você ir para casa. Muitas vezes escutei isso. Então, aí como a gente andava por tudo, aí você via os indígenas aqui na cidade. Inclusive, alguns tinham carroça. Nessa época que eu estava, já tinha. Eu não sei se alguns conseguiram ficar, ou alguém casou com alguma índia. Alguns foram ficando. Não foi que limpou tudo, né? Mas ficou com a permissão dos brancos, né? Uhum. Então, eles tiveram a graça de ser permitido ficar onde já era a terra deles mesmo. Mas hoje, os meninos que são de agora, não conseguem nem imaginar, talvez, uma época sem celular, sem computador, a televisão preto e branco, né? A gente assistia um seriado que chamava National Kid. É um barato. De vez em quando parava e a televisão chuviscava, assim. Ninguém ia mexer na antena. Oh, meu Deus. Mas E, era bom. e aqui também na região, teve a Astorga, eu falei dois fatos que aconteceu e que pouca gente sabe, né? Que a queima das Bíblias, a questão do sindicato. E aqui perto nós tivemos movimentos de do campesino, né? Pessoas lutando pela Ah, posse da sim. terra. Um deles é a Guerra de Porecatu e aqui em Jaguapitã, né? Porque aqui, Jaguapitã, Santa Zélia, Fernão Dias, não foi obra da Companhia Melhoramentos, né? Era de uma empresa, a Alves, e a Alves foi, né? Fez uns cambalachos lá, o Estado tomou essas terras da Alves de novo e o Estado é que vai fazer então essa colonização, essa recolonização. E aí já tinha pessoas morando ali, né, em Jaguapitã, vai gerar uma briga em Jaguapitã e depois em Porecatu também, com o caso dos grileiros. Até Getúlio Vargas manda, né, as tropas para cá e tudo mais. Vocês tiveram contato? Vocês, assim, você lembra de ter ouvido falar enquanto criança, ou seu pai comentar alguma coisa, ou ter medo dessas guerrilhas campesinas? Olha, primeira coisa, a gente não tinha medo de policial nessa época. A confiança era a polícia. Precisar de alguma coisa, você pede informação, você vai com o policial. Uhum, Segundo, não chegou até a cidade. Só chegou até a cidade a conversa. Igual eu que ia engraxar numa barbearia. Barbearia não era igual hoje, que o cara chega e fica lá no celular, não.
Era papo, Ia né? lá, falava-se de política, falava-se de futebol, falava-se do campo, da produção, do comércio, discutia, porque um era de direita, outro era de esquerda, e daqui a pouco, ó, vamos lá em casa. Acabava a conversa. Ah, você tem que ir lá em casa pra gente tomar um cafezinho, ué. Nossa prosa é boa e não sei o quê. Então era legal, porque tinha consciência política geral, assim, unido um povo só, né? Era muito bom. Aí nesses lugares eles falavam, não, que tem fulano e ciclano, tá tendo, precisou da polícia entrar no meio porque tava divergência de terra lá. Os caras estavam querendo se matar lá por causa da terra. E então falavam até os nomes, né? Que são ancestrais de outros aqui, né? Não vamos citar. Ai, travou. A criança era muito bem informada. A criança, naquela época, era bem informada pessoalmente, né? Chegava em casa, meu pai falava, ó, Janinho nessa época, Janinho, se você tiver conversa desse pessoal da terra que tem problemas políticos, você faz de conta que não está escutando nada. Você não dá palpite, você não fala nada. É assim, meu pai falava, a água parava, né? Ele nunca bateu em nenhum filho naquela época, né? Aham. Mas só que ele tinha um, respeitado, né? Aquele tempo era respeitado, é diferente. Mas eu, se fosse falasse assim, ah, você queria, gostaria de morar se voltasse a ser criança, você queria morar em outra cidade? Ou lá em São Paulo, ou em outro lugar? Não, eu queria morar em Astorga. Eu tenho amor nessa cidade. E a história dela é rica. Nós viemos aqui, quando a gente falou, nem falou em Astorga. Nós vamos para o norte central do Pará. E- Que eles falavam era aqui, mais ou menos, né? No norte pioneiro. Uhum. Meu tio vinha lá de Minas para vender mercadoria no Paraná, na época do norte pioneiro, meu tio avô, né? E agora, aí nós íamos para o norte central, né? E tinha o norte novo, que hoje é chamado noroeste aqui, né? É. Era o norte novo, onde estava começando a abrir depois da gente ainda. É um negócio que foi por último ali. Aí muita gente foi para o norte novo. Nós ficamos no norte central aqui em Astorga. E, ó, falar a verdade, com todas as dificuldades que todo mundo tem, né? Muita gente tem, ou de um tipo ou de outro. Aqui é muito bom. E se você olhar assim, o que que tem de ruim e o que que tem de bom? O de bom é muito mais, né? Na minha opinião, né, que sou morador aqui, vamos dizer, 60 anos, 62 anos que eu tô aqui em Astorga. Então, eu falo isso tranquilo, né? E defendo quando alguém quer falar não de Astorga. Eu falo, não. E aquela época, essa época que você está perguntando, tá, o Hermelindo Lopes Barroso, ele entrou com tudo também. Nessa época ele providenciou para fazer a usina hidrelétrica do Cebolão, Foi a primeira na região, né? né? A primeira, menina, aqui em casa. Então parava 10 horas da noite e cortava a energia. E mas era muito melhor do que a lamparina que a gente usava, né? Deu uma diferença, só que era uma luzinha bem fraquinha assim, sabe? Mas era legal. E tinha os guardinhas que andavam nas ruas, rua de terra, né? E eles andavam de bicicleta com farol. Mas né, eles ficavam, é porque tinha que ter os guardinhas, né? Nem tinha
roubo, furto, essas coisas, né? Droga, não tinha nada disso, né? E eu queria perguntar, o que foi a ver? Além do que, local. E por que que vocês consideram assim? Como que a sua família ficou sabendo dessas terras aqui? Que você pegou e falou assim: "Ah, a gente veio para cá que nós considerávamos o Eldorado, né? Era um lugar onde a gente podia prosperar." Como que a sua família teve acesso a essas informações? Foi propaganda, alguma coisa na Não, companhia? não, propaganda não, que tempo era palavra de quem a gente acreditava. E meu tio Manuel veio Hum, primeiro. Até ele era sócio dos outros, dos irmãos dele, que era do Bar dos Mineirinhos, que existiu, né? Que era do Jorge, Miguel e do Manuel, os três irmãos. Lá atrás, né? Como eu digo lá atrás, é mais antigamente do que depois, porque aí o tio Manuel separou e montou o bazar dele, Bazar Avenida. E o Bar dos Mineirinhos continuou só os dois, Miguel e Jorge Borges. Bom, meu tio Manuel que escreveu carta para meu pai, né? E convenceu a ele mandar o Zé também. Sugeri para o Zé, porque o Zé era menino, né? Não, naquela época era homem, 17 anos já era homem. Aí o Zé, nossa, ficou eufórico. José Wagner, o nome dele. Vaguinho, trabalhou no Sul Brasileiro e na Rio Branco. Aí ele veio. Aí ele falou com meu pai também. Ó, eu vou ver como é que é tudo lá, depois eu volto aqui. Aí ele veio, aí ele morava com meu tio e trabalhava no bazar do meu tio. Então foi assim, né? Aí quando ele voltou também maravilhado com o lugar. Ele voltou decidido, assim, se a nossa família não fosse, ele voltaria para fazer a vida aqui. Aqui era. O comércio não tinha muito mais gente do que hoje. Acho que tinha uns 39, 40 mil pessoas aqui, não tem bem certeza. Hoje é menos de 25, acho, né? Porque tinha as colônias também, né? Mas aí era um lugar animado, um lugar que tinha cinema, né? Nem todo lugar tinha cinema. O cinema era chique, com, tinha a galeria que a gente chamava, uma parte de cima, assim, né? Tinha, era bem amplo, né? Daria umas duas, três quase, Casa da Cultura hoje, né? Se ele tivesse sido preservado, talvez, né? Poderia ser um grande teatro, né? Bom, mas isso aí é só hipótese, só sonho. É, aí quando falou, aí o José chegou lá e falou, não. E eles falavam, sabe como que era a expressão aqui do Paraná? hum. Estão rastando dinheiro a rodo. Mas dava muito dinheiro mesmo? Era por causa do café? Rodava É muito dinheiro? As Não, mas pessoas não era só por conseguiam? causa do café. Era o café, né? Era fácil de comprar os lotes. Não tem dinheiro para comprar um lote, mas uma data dá para comprar, né? Se comprasse duas datas daquela lá hoje, que eu não sei bem a medida, mas gente, dava quase uma quadra. Era grande, entendeu? Uhum. Hoje a data que é do meu pai tem três casas com a minha. E não são Nossa. pequenas, né? Tinha a casinha dele, plantava tudo quanto é coisa no quintal, né? Criava frango, né? Que não tinha esse negócio de. Tem um supermercado comprar frango. Não, tinha. E eu, que tinha 6 anos, Janinho, você vai lá e mata o frango. Hum. Então eram umas coisas que era. Hoje parece violenta. Mas Na naquela época época era era normal. normal de. Vou lá, rapar, pescocinho e pronto. Então era. Que bom que vai ter frango, né?
não tinha assim, ai meu Deus, não, sabe como é que é, né? Violência. Não Tinha pode isso hoje, não. né? Naquela época fazia parte do cotidiano, né? Era tão interessante que eu tinha, quando eu fiz 12 anos era, aí já era bem pra frente, né, Dani? Mas é uma curiosidade, que aí eu fui pedir emprego, eu sozinho. Fui pedir emprego pro prefeito da época, que era Egídio Prete. Uhum. E ele me deu um emprego, eu tenho registro na carteira aqui de 12 anos. Nossa, eu voltei para casa assim, me sentindo o máximo, né? E a alegria do meu pai e da minha mãe. Só você vendo. Era... Então, um menino de 12 anos tinha iniciativa, ele queria trabalhar, ele queria produzir, não era assim, ah, eu não vou. Não tinha esse negócio. Não tinha meio termo. Você tinha que trabalhar, Você né? tinha que trabalhar. Ah, você não está trabalhando, você vai trabalhar em casa. E tinha que fazer o serviço e do quintal. A horta era minha também. Eu catava estrume de cavalo na serraria, que tinha o pasto onde os carroceiros Uhum. deixavam os cavalos. E misturava com a terra, deixava curtir para colocar na horta, que tinha uma horta em casa, né? Aí plantava couve, alface, tomate, até tomate, chuchu. E tinha que ser tudo cercadinho, porque do lado de fora criava as galinhas. Uhum. E o poço, não tinha Sanepar também não. Era Tinha o poço? poço, né? É, nós ainda era meio chique porque tinha uma bomba d'água, mas a maioria era com sarilho, né? O pessoal falava saril, né? Sario é o poço? Não, saril é um negócio que você roda assim para puxar o balde e depois para soltar. Ah, tá, mas era o poço daí, que aí você puxa Era o lá. poço. Cada, Agora cada nós casa tinha seu poço. toda casa tinha um poço. Toda casa. É, e em casa era com bomba d'água. Hum, De vez em quando vinha um homem para consertar, ele se chamava Amaral. Era consertador bomba de d'água. bomba d'água, furava poço, era a profissão dele. Mas era um homem inteligente pra caramba. E ele sempre discutia com meu tio. Meu tio era de direita e ele de esquerda, politicamente falando. E eu escutava os dois, né? Então, pra você ter uma ideia, né? Tudo isso que acontecia ia criando uma cultura na cabeça da criança e uma escolha também. Eu não posso falar qual que eu escolhi, certo? Mas desde menino eu já escolhi o lado que eu achei mais certo, porque eu via meu tio, meu pai, o pessoal do comércio, né? Discutindo. Era normal discutir política. Era uma maravilha. A pessoa tinha que ter o conhecimento, dominar e conversar sem ofensas, terminar e convidar para tomar um café em casa. Ah, rapaz, isso era bom demais, né? Então, nessa época, eu aprendi ouvindo o seu Amaral, meu tio Manuel, né? Meu tio Evremundo, ele era chamado de Mundico. Tio Mundico, ele foi preso pela ditadura, né? Ele foi torturado também. Marquinhas Torga? Não, ele era de Francisco Alves, mas ele sempre vinha aqui, né? Uhum. E então a gente sabia de todos esses causos, assim, sabe? E ele foi preso por quê, Jânio? Sob qual Ele era, alegação? ele era sindicalista, Hum. na mesma época. E ele tinha amizade com o padre, nossa família é muito religiosa. E o padre tinha um livro de Marx lá. Aí eles foram considerados Subversivos? subversivos, era o termo que usava, né? Subversivos. E aquela. E a igreja, a sacristia e os outros. Foi revirado tudo, né? Tudo é uma coisa assim muito louca. E o tio foi preso pela ditadura, né?
E ele Sofreu? contou o que que aconteceu com ele lá dentro da. Não. Não? Não contou pra ninguém. Minha mãe sabia, né? Ele não- Aí minha mãe, a gente sempre tocou violão em casa, né? Aí ela falou, Jane, quando seu tio Mundico vier, não toca Asa Branca, viu? Falei, mãe, mas por quê? A música é tão bonita, tal, né? Luiz Gonzaga. Aí ela falou assim, não. Aí ela contou uma parte. Puseram ele a andar com latinha de massa de tomate, sim, sabe? Igual aquele. Uhum. Mas tipo assim, dia e noite. Aí mandava cantar, Asa Branca. Ah, mas não sei o pedaço, canta o pedaço. Aí ele tinha que andar com aquilo cantando. Mas andar na latinha, igual quando a gente andava, você põe Isso, no descalço, pezinho. mas dia e noite foi cortando, né? Hum, E outras coisas mais que eu não vou falar nessa entrevista, que todo mundo já sabe, né? uhum. Todo mundo não, mas muito sabe. A maioria sabe. Mas é muito triste. Aí nós não podíamos tocar essa música quando ele vinha passear. Uhum. Mas ele não deixou de ter as suas convicções políticas. Depois, futuramente, quando deu abertura, ele foi vereador lá em Francisco Alves também, né? Tinha um sítio lá também que ele comprou naquela época dos lotes, que ele veio antes ainda. Uhum. Então, então assim, a gente não era, como que se fala assim, ah, não sei, não está acontecendo nada. Não era assim. Tinha uma parte que você era criado como homem a partir dos 6 anos, assim, sabendo o que está acontecendo, o que pode ser feito, o que não pode, o que está certo, o que está errado, o que, né? Então não é assim. Igual hoje que você tenta proteger a criança, né? Ah, não é Não, criança, ela não vai. nada. Criança tem um poder tão grande. Nossa. Eu perdi meu canivete com 16 anos. Aí, para comer as frutas, quando eu ia pro sítio, minha mãe me deu uma faca desse tamanho assim. Não, pode. Leva, meu filho. Aí pra você cortar as frutas. Quer dizer, ela sabia que eu não ia brigar, que eu não ia machucar ninguém. Que era para comer a fruta, né? É. Pra descascar laranja, para alguma coisa que até que eu catasse lá no sítio, catasse, né? É, é. Ô, Que a gente Jane, roubava muita fruta. aqui também nós temos os distritos, né? E ali cada distrito Sim. tem a sua característica. Em Tupinambá, a gente tem muita vinda de alemães, russos, poloneses. Você tem alguma curiosidade, alguma coisa assim que você viveu com relação a algum distrito em especial? Ah, a gente ia para Maringá também. É, o negócio é quando tinha o dinheiro, né? Para ir lá passear tal. Aquela estrada de barro. Tinha vezes que o ônibus encalhava no meio do caminho. A estrada passava dentro de Tupinambá. Não era por aqui Tupinambá. ainda, nessa época que você ia? Não, nem tinha essa estrada, tinha terra aí, Aí tinha que passar pela fazenda, que é por propriedade. Tupinambá mesmo. Sim. Não, tinha uma estradinha de terra que ia até um certo ponto, tipo a Aham. Granada, né? Desculpa. Aí a gente passava por Tupinambá. E às vezes parava lá, tudo, né? Tinha um restaurante, era um fervo, tinha loja que vendia coisa e tal. E aí, quando foram asfaltar, menina, quase que deu uma revolução, porque eles queriam que continuasse passando por lá, né? E, e não fizeram isso, né? O que prejudicou muito aquele distrito, né? Em termos de movimento, de comércio, né? Assim, foi prejudicado, principalmente na época que muita gente estava um pouco antes, e Sara queria ser a cidade, Tupinambá também.
Mas as torgas, o pessoal tava vindo para as torgas, fechando aqui. Não tinha como, E né? por As que, boiadas passavam aí. na sua visão, por que que o pessoal deixou de ir para Tupinambá ou Içara e começou a fixar aqui em Açor? Porque pela historiografia, quando a gente lê, fala que é por causa do asfalto. Mas então você está falando que um Não, pouco antes do asfalto, Astorga já estava tendo não, mais gente do que tem esses nada por causa do outros. asfalto, não. Ah, O negócio tava fervendo na época do Areião aqui, da Presidente Vargas. Foi fechando. O pessoal veio mais para cá do que para Içara, por exemplo, que foi a mais antiga, né? isso. Que poderia ter sido a centro, mas não é. Começou, né, por exemplo, a gente ia ver as boiadas passando na Presidente Vargas ali, né? Passando no meio da cidade. Tinha tropeiro ainda nessa época? A coisa mais linda, rapaz. Nós ia lá para assistir a molecada. Tinha o ponteiro, meeiro, culatreiro. E Ponteiro que vai na levava da frente. onde para Meeiro vai onde? no meio, culatreiro atrás. Aí os meeiros ia para junto com os culatreiros, porque apertava na avenida, né? Aham. As portas baixavam. E nós ficávamos vendo aí os touros levantando poeirão lá. E aqueles caras, ai, vontade de ser boiadeiro, meu Deus do céu. Como que era bonito aquilo. Mas aí eles levavam esse boi da onde? Tinha fazenda aqui ou eles É passavam de por aqui? fazenda, levava para Maringá. Tinha uns que, às vezes ia para Pongas também. Uhum. Mas acho que é onde tinha frigorífico, né? Aham. Ou eles faziam negócio, aí eu já não sei. Eu sei que passava no meio da Astorga. E aqui tinha pensão, doidado, que tava chegando, assim, chegava de caminhão de gente. Chegava os caras, descia, né? Aí os mais fraquinhos ia para as pensões, né? Outros iam para hotel. Então era. Por isso que a gente falava, meu irmão falava que tava fervendo de gente aqui. Porque eles vinham para cá. Ou mesmo que não fosse para comprar, os trabalhadores rurais vinham, né? Porque sabia que tinham uma casa para morar ali, ia ter trabalhar e ter comida para os filhos, né? Na colônia, você fala, no Na caso? colônia. Teve muita Aham. gente que não tinha dinheiro que ajudou a construir essas torres, ué, né? Uhum. Que veio trabalhar, que deu suor e sangue aqui, né? Trabalhou na roça. Naquela época falava-se boia fria, não falava trabalhador rural, né? Uhum. Muita gente veio trabalhar de boia fria e era tão normal trabalhar. Teve uma época que eu fui apanhar algodão. Acho que eu tinha uns 10 anos. É normal. Você estando trabalhando, era importante, né? Aí a gente foi. E tinha que apanhar bem, porque senão não rendia, você entendeu? Porque era pelo tanto que você colhia. É, eu trabalhei também, eu fui. Aí, mas você deve ter enrolado pra caramba. Ai, ai, eu enrolava, hein? Ai, meu Deus. Ai, roça é muito ruim trabalhar Dava em. uma dor nas Ai, meu costas, né? A hora que chegava em Deus. casa. A Oh, minha Jesus. primeira casa de alvenaria, a minha mãe fez. A minha mãe era uma. Apanhava, a gente fala apanhar, né? Colher algodão. Ela era assim. Quando ela ia na roça, ela sempre pegava mais, sabe? Então ela foi juntando, Ninguém. juntou muito Tinha uns dinheiro. caras bravos. Era uma das melhores catadeiras que tinha. E aí ela foi juntando a nossa primeira casa em alvenaria, ela fez com o dinheiro do algodão. Ela fez Aí, uma tá vendo? parte, colheu depois no outro ano ela fez, construiu a outra parte, tudo com o dinheiro do algodão. É uma mulher de raça, É, tem pra quem puxar, né? a minha mãe é danada, hein? Sempre foi É, muito guerreira. trabalhadeira. Pois é. Ela deve ter tido muito caso pra contar pra você também, né? Era em Santa Zélia que vocês moravam? Não, a gente morou sempre aqui. A gente morou Ah, em ali. Astorga mesmo. A gente veio de Arapongas, eu tinha acho que 1 ano de idade. E aí eles foram morar num sítio. Esse sítio é indo ali quando você pega daquela para Pitangueiras, mas aqui não,
para Sanepar antiga aqui, tem uma estrada Sei. ali. Meu pai trabalhou um tempo ali. Ah, acho que era uma colônia também que fala, né? Aí Uhum. depois ele juntou um dinheirinho e comprou uma data. Aí ele construiu uma casa, uma meia casa. E aí foi juntando, juntando também. Porque o dinheiro, mesmo no boia fria, você conseguia fazer um dinheirinho, né? Você É, conseguia. quem não. Sempre falava, quem não gasta à toa, É, consegue juntar, né? aí eles Mas era foram juntando. sofrido. É de sol a sol, né? Não tinha esse negócio. Ah, agora tinha vezes que até entrava à noite. É. É, a minha mãe É. saía que eu ficava sozinha. Ela saía às 5 da manhã. Eu lembro que cantava aquela música, As Andorinhas Voltam. Ela colocava no rádio, todo dia tinha essa música. Ela começava a preparar o almoço para levar na roça. E aí eu ia para a escola, quando eu ia com ela, fazia tipo aquelas cabanas. Eu ficava lá no comecinho da rua e ela ia apanhar café ou algodão e eu ficava. E às vezes eu ia para lá, voltar. Ou quando eu comecei a ir para a escola, eu ficava sozinha em casa e ela só voltava às 6, 7 horas da noite. Então era uma vida sofrida, né? Não era fácil, É, não. não. Mas você estava falando na sua percepção, o que que você acha que fez Astorga se sobressair mais do que os outros distritos? É, o comércio foi ampliando aqui, né? Primeira coisa. Aí tinha médico, dentista. Não tinha no outro lugar. Ah, aqui Aí, começou a. aí já tinha lugar que grande, igual a Gaúcha, que vendia tudo, né? Até televisão, desde televisão até ferramenta, até enxada. Então, tinha as lojas de panos, né, e tal. E, então, muita gente vinha também para trabalhar no comércio, né? Então, era assim. Aí foi aumentando também. Não era, foi ficando maior do que Santa Zé, foi aumentando. A Astorga foi ampliando. E politicamente também. Depois ela veio com a usina hidrelétrica. Nossa, né? Onde que ficava essa usina aqui, ou esse Salto Um Cebolão? cebolão, chama Água do Cebolão, né? Ah, Tá ficava lá mais ou na menos onde hoje aqui? Mirandeira, sul de Astorga, Ah, mais ou menos. Ali perto da Água Paranaguá dá pra ir. tem Só os para chegar restos. nas ruínas lá não dá para chegar. Tem que parar de Aham, carro e fazer a trilha a pé. para fazer a trilha. E por que que ela parou daí? Ela, Uai, veio a Copel, né? aí a Copel É, a hora institucionalizou que tudo. sim, aí chegou a Copel, logo veio a Sanepar também, foi acabando os poços. E o interessante é que o seu Amaral, que eu comentei, que furava poço, coisa, logo ele também foi embora. Embora que eu digo, foi com Deus, né? Parece que ele fez parte daquela Daquela época. história e depois já. E ele marcou por causa das ideias tão esclarecidas, né? Politicamente falando. Mas legal. Você quer deixar um recado para as futuras gerações? Porque o nosso objetivo gravando esse vídeo é que fique um material gravado para que futuras pessoas interessadas em saber um pouco mais de Astorga, na vida das pessoas comuns, elas possam ver o vídeo, né? E Sim. ter uma inspiração. Então, você quer deixar uma mensagem para as pessoas de hoje ou futuramente que irão ver você, falando um pouco sobre a sua experiência em Astorga? Eu acho muito bom e é uma honra poder ter essa oportunidade aqui de estar falando sobre isso. É muito importante que as futuras gerações tenham um conhecimento, né? Porque a nossa história ajuda a construir o presente e o futuro.
Você tem que saber de onde que você veio, como que era. Então, é muito importante toda essa geração nova se inteirar. Assim como os futuros têm que se inteirar do que eles passaram, né? Vai chegar a hora que outros vão querer saber como que era hoje, por exemplo, né? É interessante a história, porque a história ela não é somente, isso aí já foi, isso aí passado. Não. Ela abre a mente para vários assuntos que você pode conversar, pode escrever, pode falar, trabalhar. A pessoa cresce com a história. É tempo perdido, isso aí já foi. Errado. Né? Precisamos saber das nossas origens, das nossas histórias. Você é feito de um pedacinho de cada um dos seus ancestrais. Então, você tem que valorizar, certo? É o que eu espero de todos também. Obrigado. Muito bem. Eu que agradeço. Deixa eu parar aqui, pera lá.